A gente tem aqui uma pergunta da Isaura Ferreira. Ela pergunta o que caracteriza o início do teatro brasileiro na peça. Como vocês descrevem esse início? A gente fala, na verdade, que ele começa em 1500, logo depois do descobrimento, porque os jesuítas tentam catequizar os índios, eles percebem que os índios, eles gostam de canto, de dança, então eles tentam introduzir de uma forma teatral a catequização, que não dá muito certo, a gente sabe disso historicamente, né? E aí daí a gente já parte para a chegada da família real aqui no Brasil, onde são construídos os teatros, porque a corte precisava de um lugar para assistir óperas, espetáculos teatrais. Depois disso, porque nessa época era só rico que frequentava teatro. O teatro só fica popular aqui no Brasil com a companhia de um ator chamado João Caetano e um autor que escrevia comédias de costume, que é o Martins Pena, que são os primeiros. Aí depois disso a gente já dá uma corrida, porque tem o teatro de revista, não só esse que a gente conhece das vedetes, nós temos também o teatro de revista vindo de Portugal, que era esse formato com número de variedades, com coisas do cotidiano que estavam acontecendo, né? E a gente caminha dessa forma, assim. É muita coisa, né, para resumir em uma peça. É muita coisa, exatamente. Então, a gente dá uns saltos. A gente fala de vez em quando, a gente dá uns saltos, porque senão o teatro ele é tão rico e, como eu disse, a história se confunde tanto com a história do Brasil, da humanidade, né? Então, não dá pra gente parar tanto. A gente tem que dar uma corrida aí na matéria, digamos assim. Com certeza. Outra pergunta que a gente recebeu aqui é sobre a diferença da reação do público dependendo da cidade. Existe isso? Existe muito isso. Eu fiz no Cada Um com Seus Problemas, que foi um espetáculo que eu fiquei em cartaz em São Paulo e fiquei em cartaz no Rio. Tudo dava certo, mas tinha um personagem que é o Sanderson, certo? Que é um corintiano aqui de São Paulo. Do Vai Que Cola. É nós, aí estamos ali no Vai Que Cola, inclusive. Então, assim, esse personagem aqui, quando eu colocava o gorro do Corinthians, já era uma ovação em São Paulo. No Rio de Janeiro tinha um personagem que eu fazia que era um ator por acaso, era um cara que era bonitão, era um surfista e que era descoberto pela televisão. E ele era meio carioca, falava mais com sotaque do Rio de Janeiro e tal. E esse personagem funcionava em São Paulo também, mas funcionava muito mais no Rio de Janeiro. Porque a gente tem uma questão linguística também, eu acho, né? Eu acredito nisso, uma questão linguística. E aí viajei, por exemplo, nós temos plateias no Brasil que são... Eu sempre volto, que são plateias incríveis. Por exemplo, Porto Alegre é uma cidade que o público é educadíssimo, eles chegam no horário, é um público que prestigia o teatro, e eles entendem as piadas assim com uma facilidade muito grande. Eu estive em Belém também uma vez só, infelizmente demorei aí, eu fiquei chocado com a beleza do Teatro da Paz e as pessoas foram assistir e davam retornos muito incríveis sobre o espetáculo também, enfim. Mas muda isso, muda uma coisinha ou outra, assim. Sim. Essa peça agora, Teatro para